Quantas vezes você já se perguntou como pode começar a se organizar? Principalmente agora, que tem muita gente falando sobre organização e planejamento. É não que não seja uma necessidade de muito tempo, né? A gente tem realmente muita coisa na nossa vida, muitas demandas, muitas áreas de responsabilidade. E aí a gente precisa alocar as demandas dentro do nosso tempo disponível, e isso é organizar, gerir tarefas, gerir demandas. Porque a gente não faz gestão de tempo, porque a gente não pode mudar o tempo, né? Não pode pegar 2 horas de um dia e colocar no outro. Então a gente faz gestão de tarefas, gestão de agenda, gestão de demandas. E aí, muitas vezes a gente fica nessa de por onde começar, não sei como começar, qual é a dica, me ensina a começar do zero. Essas são algumas perguntas que eu sempre recebo. Fora das perguntas de qual é a melhor ferramenta, qual é a ferramenta que eu tenho que usar, o Notion resolve minha vida, como a gente conversou em outro vídeo aqui sobre o Notion. E aí, é mais simples do que a gente pensa, mais simples do que muitas pessoas acham, não é tão complicado, mas precisa de método e precisa de hábito, precisa de repetição. Não é uma coisa que você vai fazer e vai acabar por si só, sempre vai ser, sempre vai ter que acontecer. E, para além disso, é algo que vai dar errado. Você vai fazer uma vez, vai precisar ajustar, melhorar, olhar o que deu errado e fazer de novo de uma forma que você acha, que você pense que pode dar certo, que pode melhorar. Então, a gente vai melhorar e mudar constantemente essa organização. Então, se você chegou aqui agora, eu sou Nayá, esse é o meu canal e aqui a gente fala sobre planejamento, organização, rotina e algumas ferramentas. E aí, então, a grande pergunta é, como que eu começo? Como que eu começo fácil? Como que é a forma mais simples? E o que eu preciso? Todas essas perguntas findam na mesma resposta. A gente precisa de 2 coisas básicas para começar a se organizar. 3. A primeira é a intenção, né? Intenção, motivação não, mas a intenção de querer se organizar. Então é o porquê. Mas depois da intenção, a gente precisa de 2 coisas bem simples, nada complexas. Agenda e lista de tarefas, que podem ser físicas, a agenda que a gente já conhece ali, de muito tempo, desde a escola, enfim, e uma lista de tarefas, que pode ser um caderninho, um bloco de notas, uma ferramenta do celular, o que fizer sentido para você. Pode ser físico ou pode ser digital. Em relação à agenda, né, você pode usar a física, mas eu sou adepta e defendo o uso da agenda digital, principalmente do Google Agenda, que é uma ferramenta muito completa. E acho muito difícil achar uma ferramenta como ela, porque na agenda física, você pode perder os compromissos, porque você não está tendo uma visão completa, uma visão geral do que pode acontecer na sua semana, no seu mês, ou até num longo prazo. E a ferramenta e a agenda física, ela não vai te notificar, ela não vai te lembrar que naquele dia você tem um evento, ou não vai te deixar ver essa visão da semana, do mês, para você lembrar que no final do mês vai ter que pagar tal conta, que no final do mês vai ter algum evento que você vai precisar ir, que vai ter uma reunião, enfim. Na agenda digital você consegue fazer isso e o Google Agenda te dá essa possibilidade de te mandar e-mail, te mandar notificação no celular e você consegue ver essa agenda de qualquer lugar. Não precisa carregar um caderno ou 2 cadernos ou várias coisas para todos os lugares para conseguir ter todos os seus compromissos na sua mão. Você consegue ter na sua mão de uma forma mais compacta, que é no celular, e aí tem acesso ao computador, tablet, enfim, o que for também não precisa necessariamente ser no seu. Se você precisar acessar um outro computador, uma outra coisa, você consegue logar lá no Gmail e ter acesso a todos os seus compromissos. Fora isso, você também consegue compartilhar com pessoas e fazer aquele convite para uma reunião através dali. Então, você também já está notificando a pessoa que você está fazendo aquele convite. E aí, a gente precisa ter um lugar para compromissos e coisas que tem data e hora específicas ou que você precisa se lembrar que é naquele dia. Por exemplo, pagar a conta. Por exemplo,
vou ter essa aula. Por exemplo, preciso me lembrar de comprar o presente da minha mãe. E um outro lugar para tarefas, porque as tarefas não necessariamente têm horário e dia para acontecer, ainda que você possa definir isso, ainda que elas estejam relacionadas a projetos e outras coisas que tenham esse prazo. Mas as tarefas vão numa lista porque exatamente para você saber e pensar e refletir, definir, tomar a decisão de para onde que essas tarefas vão. Porque na agenda vai ficar aquela coisa ali de você vai começar a tarefa às 8 e terminar às 9, e às vezes não. Às vezes você pode colocar que essa tarefa vai ser realizada durante a manhã. Então ela não precisa de uma hora, ela não precisa de um tempo estabelecido, não precisa de ponto de chegada e ponto de partida. Ela precisa de um lugar para ela estar lá para você tomar a decisão de quando você vai fazer ela. E aí, por que não colocar compromissos na lista de tarefas? Porque eu falei, a gente pode perder a data, a gente pode perder e se esquecer. E também vai estar ali tudo misturado, a gente pode se perder nessa miscelânea, nessa mistura de coisas e não entender o que realmente fazer, ou isso pode ser também um ponto de paralisia. Tem tanta coisa ali que eu não consigo decidir o que fazer, se eu vou providenciar alguma coisa do compromisso ou se eu vou fazer aquela tarefa ali que é urgente também. Se você tem um lugar para cada coisa, isso é importante entender que a gente não precisa de uma ferramenta para resolver tudo na nossa vida. A gente pode ter duas, a gente pode ter três, desde que cada uma delas tenha uma função específica e a gente não mistura. Então, agenda é compromisso e tarefas com data e hora para entregar, para acontecer, coisas que você sabe, prazo, pagamento de conta, aniversário, reunião, aula e outras coisas que não necessariamente precisam ter essa definição, vão numa lista, que pode ser lista de tarefas, lista de projetos, enfim, existem várias listas, né? E aí a gente pode falar sobre isso depois. E não é interessante colocar tarefas na agenda pelo mesmo motivo. Misturar as coisas, ficar com a agenda super lotada e criar aquela poluição visual que você vai se perder. Então, a ideia é dividir os lugares para você entender onde está cada coisa, não se confundir e otimizar o seu tempo. Então, eu preciso trabalhar com os dois para entender quais são os meus compromissos, o que eu preciso providenciar para esses compromissos, eu coloco na lista de tarefas e todas as outras coisas que eu preciso fazer ao longo da minha semana e do meu dia vai nessa lista. E aí, como eu falei, você escolhe qual ferramenta melhor para utilizar para os dois. E você pode fazer uma lista a cada semana que agregue todas as tarefas da semana e todo dia você vai revisando e ticando o que já foi feito. Ou você pode fazer uma lista por dia e aí definir o que você vai fazer a cada dia. Eu sugiro fazer uma lista por semana, entender quais tarefas você vai fazer em cada dia ali fazendo o planejamento semanal, e esse é um outro passo. E aí, ao longo dos dias, você vai revisando e olhando para essa lista para entender o que vai acontecer a cada dia. E é bom ter uma lista semanal, porque no primeiro dia da semana, que é segunda, você já se planejou com antecedência para não chegar ali naquela agonia. E aí, na segunda, você vai fazer olhar de uma forma ampla para essas tarefas e já sabe que na quinta-feira você vai precisar fazer tal tarefa, você vai precisar pegar uma coisa em algum lugar, você vai precisar providenciar o relatório que você vai apresentar na reunião de sexta, ou pode ser antes também, enfim, do que você chegar na quinta e saber que você vai ter que resolver isso. Então, é uma coisa que, mesmo para você ter uma visão de antecedência, previsibilidade, para você se organizar e ter uma semana e uma rotina mais tranquila, mais suave, mais leve e conseguir tomar as decisões em relação a essas tarefas e a urgências que podem acontecer, novas demandas, o que pausar, o que continuar, o que ajustar para encaixar coisas que vão aparecendo. Dessa forma ficar bem mais suave. Então, espero que você teste. Se testar, volta aqui para me contar. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu gostei e de compartilhar com alguém que vai precisar, que vai gostar dessas dicas também. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.